As 7 regras da mente, Gerald Kane. Se você quer transformações verdadeiras, você precisa conhecer a sua mente. As 7 regras da mente, segundo Gerald Kane, uma das formas mais práticas e diretas para entender como a nossa mente funciona e de que forma podemos utilizá-la a nosso favor. Já de cara eu peço desculpa pelo som das cigarras, estamos em época de acasalamento e aqui na chácara não tem o que fazer. Peço que você deixe seu like logo agora no começo, para você não se esquecer depois. Comente e se você não for inscrito, inscreva-se. Ajude o canal. Muito obrigada. Regra número 1. Todo pensamento ou ideia provoca uma reação física. Um conjunto de ideias e pensamentos com forte conteúdo emocional quase sempre chegam à mente inconsciente. Já percebeu como seus pensamentos e ideias se manifestam no seu corpo? Preocupações que geram verdadeiras reviravoltas no estômago, que mantidas podem até se tornar úlceras? Já pensou em algo ou alguém e ficou tremendo de raiva? Ou sentiu medo que altera instantaneamente os batimentos cardíacos? Deixa a boca seca, as pernas trêmulas e as mãos suando? Ou então aquelas ideias com forte conteúdo emocional que se acolocam no seu subconsciente e fica reverberando dia após dia na sua mente, trazendo diversas reações físicas no seu corpo. Um bom exemplo disso são as mudanças no sistema digestivo causadas pela preocupação. A primeira regra diz da capacidade de nossos pensamentos provocarem reações físicas palpáveis e observáveis em nosso corpo. Os pensamentos aqui são o que alguns conhecem como âncoras ou gatilhos internas que trazem um conteúdo já existente. Este conteúdo, ao ser trazido, é sentido e comunicado em nosso corpo. O tipo de reação física vai depender do conteúdo interno associado àquele pensamento ou ideia. Logo, a reação física não responde diretamente ao pensamento ou ideia, mas à qualidade atribuída a ela por cada indivíduo a esses pensamentos ou ideias. Uns podem pensar em dinheiro e ficarem felizes, outros podem ficar tristes. Tudo depende da representação interna de cada um. É por isso que dar conselhos para outras pessoas nem sempre é eficaz, pois o que é bom para você pode não ser bom para ele e vice-versa. Mesmo assim, cada pensamento ou ideia presente em sua mente irá te trazer uma resposta, seja ela qual for. Regra número 2. O que é esperado tende a ser realizado. Tanto o cérebro quanto o sistema nervoso respondem apenas a imagens mentais, independente do que levou à formação dessas imagens. É como se a imagem projetada na mente fosse o esboço ou o projeto que a mente inconsciente usa para realizar o plano. É muito fácil observar como isso está presente em nosso dia a dia. Com certeza você conhece duas pessoas muito distintas, uma pessimista, a outra otimista. O pessimista, por via de regra, sempre está esperando o pior, e na grande maioria das situações é o que acontece. Enquanto parece que, para os otimistas, tudo flui com maior naturalidade e resultados positivos. Isso nada mais é do que a materialização da imagem mental que ele produz com seus pensamentos, falas e atitudes. Nossa mente racional, com o tempo, aprende o significado da palavra não. Mas a mente subconsciente busca realizar tudo que é criado dentro da sua cabeça. Ou seja, se você fica o tempo todo pensando em briga e que não queria aquilo para a sua vida, imaginando discussões intermináveis e bate-boca, o que acha que irá ter como resultado? Para que algo seja não pensado, a única forma real disso acontecer em nossa mente é pensando em outra coisa. Ou seja, enquanto você pensa em ser assaltado, todas as outras coisas não pensadas são deixadas de lado por sua mente. Agora, se você fica dizendo, não quero pensar em assaltos, eu acho que vou ter um ataque se eu for assaltado, então não vou ficar pensando nisso. Isso é exatamente pensar sobre, e nossa mente responde a isso. Isso acontece com tenho medo de trabalhar a vida inteira só para comer e não ter dinheiro para mais nada. Tenho medo de ser traído, estou com medo de me atolar em dívidas, subentendendo que não será assim, e em muitos outros momentos.
Nesses casos, o medo é muito útil, te ajuda a se preparar para o pior, sim. Contudo, se não existe uma estratégia saudável para evitar essas situações onde você foque na execução, você pode então querer começar a deixar o medo de trabalhar só para comer, para pensar em como sua vida será mais feliz e tranquila com você em outro emprego ou trabalhando para si mesmo. Só pensar vai resolver? É óbvio que não. Mas sua mente estará voltada a buscar soluções para executar aquilo que está em sua cabeça. Ela sempre fará isso, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Nossa mente funciona por imagens. Logo, essa regra nos mostra a importância de cuidarmos dos nossos pensamentos. A ciência já comprovou que durante o dia emitimos mais de 60 mil pensamentos e, em sua grande maioria, são pensamentos inconscientes. Então, pensa quantas imagens você está criando sem que você perceba. Regra número 3. A imaginação é mais poderosa do que o conhecimento quando se lida com a mente. Não importa se você está vivendo algo de verdade ou apenas imaginando, sua mente responde exatamente da mesma forma. Como explicar alguém sem nenhum tipo de histórico violento cometendo um crime passional? Isso é a imaginação anulando a razão. Por esse motivo que algumas pessoas ficam cegas em determinadas situações, praticando um ato irracional. É por isso que a imaginação é muito mais poderosa do que o conhecimento quando lidamos com nossa mente. Você já deve ter ficado brava, revoltada, triste, com medo ou feliz só de pensar sobre alguma coisa que aconteceu ou que nem aconteceu ainda, não é verdade? Isso acontece porque dentro de nossa mente não existe uma distinção entre realidade e imaginação. Então, quando quiser realmente realizar alguma mudança na sua vida, muito mais do que apenas raciocinar e planejar, é necessário criar imagens, muitas delas na sua mente. Qualquer tipo de imagem, você pode estar se perguntando? Claro que não. Crie imagens de como você vai estar quando alcançar o seu objetivo. O que vai estar fazendo, como estará se comportando, que atitude estará tendo, como estará se sentindo. Faça isso diariamente. Seu cérebro irá compreender isso como uma meta a ser alcançada. Presente na regra 2. Seu corpo irá reagir a essas imagens. Presente na regra 1. Essa é uma característica muito importante da nossa mente e que podemos usar de forma poderosa para realizar mudanças significativas na nossa vida através das visualizações. Regra número 4. Uma vez que uma ideia foi aceita pela mente subconsciente, ela permanece até que seja substituída por outra. Esse é o caminho para algo se tornar um hábito. Uma vez que a ideia foi aceita, ela se torna um padrão fixo de pensamento. O pensamento precede a ação. Suas primeiras ideias foram colocadas em seu subconsciente há muitos anos atrás. Se tornaram quem você é hoje. Quanto mais tempo elas passam dentro de você, mais fortes ficam. Conforme vamos crescendo, vamos aprendendo aquilo que supostamente precisamos para sobreviver. Inicialmente, essa nossa mente mais profunda aceita as informações sem filtro, como se tudo fosse uma grande verdade, pois precisamos formar nossa base de dados inicial. O subconsciente é uma estratégia evolutiva automática de proteção, que age sem a necessidade de precisar pensarmos sobre isso. Após ele aprender um determinado padrão, traz respostas automáticas do passado sempre que este padrão é reconhecido. Talvez você tenha escutado frases como: tem que comer para ficar forte. Tem muita gente morrendo de fome no mundo e você aí deixando comida no prato. Isso pode ter feito com que você desenvolvesse transtornos alimentares graves que te levaram à obesidade ou outras doenças. Por mais que você saiba que precisa mudar sua mente, sempre dá um jeito de se jogar na comida, cobrindo um vazio emocional escondido no seu subconsciente. E isso não acontece só nos transtornos alimentares, mas também na escassez do dinheiro e nos problemas de relacionamentos, etc. Somos programados a fugir da dor e buscar o prazer o tempo todo. Sua mente trabalha para te proteger. Nosso subconsciente é preparado para nos manter vivos e protegidos,
Ele entende que precisamos continuar repetindo padrões aprendidos, até mesmo por uma questão simples de economia de energia. Nosso cérebro consome 20% da energia total do nosso corpo. Essa automatização é necessária para a nossa sobrevivência. Quanto mais tempo esse padrão se repete, mais forte ele fica. Por isso que o tempo não resolve nada quando se trata de conflitos internos. Na verdade, neste caso, o tempo alimenta essas dores e as deixa mais difíceis de serem resolvidas. Mas quer uma boa notícia? Você não precisa carregar essa carga emocional negativa para a vida toda. É possível ressignificar e quanto mais rápido fizer isso, mais fácil será. Pois, como diz a regra, o tempo em que a crença permanece aí é diretamente proporcional à dificuldade de retirá-la. Regra número 5. Cada sugestão atendida cria menos oposição às próximas. Um hábito formado é fácil de seguir e difícil de se quebrar. Uma sugestão aceita pelo inconsciente abre caminhos para que outras sugestões que se seguem a ela sejam aceitas de igual modo. Sabe aquele momento que você se pega perguntando por que eu aceito isso na minha vida? Essa quinta regra é um entendimento simples de por que continuamos aceitando coisas ruins em nossa vida, mesmo sabendo que não nos traz benefícios. Quando algo é aceito por nossa mente, tende a proporcionar menos resistência às próximas ocorrências. Isso porque nossa mente começa a compreender um padrão. Então, primeiro você começa aceitando um xingamento, depois um empurrão e logo está levando uns tapas na cara do seu marido ou esposa e se perguntando: por que eu aguento isso ao invés de terminar o relacionamento? Está anotando cada uma das regras na mente? Já percebeu algum padrão que precisa ser mudado? Então faça isso quanto antes. Regra número 6. Um sintoma emocional induzido tende a causar mudança orgânica se persistir por tempo suficiente. Estima-se que mais de 70% das doenças humanas são mais funcionais que orgânicas. Isso porque a função de um órgão ou de uma parte do corpo pode ser interrompida por uma reação do sistema nervoso. Mente e corpo são inseparáveis. Por isso que os pensamentos e afirmações que transformamos em imagens mentais geram alterações em nosso corpo físico. São as chamadas doenças psicossomáticas. Você já passou por uma situação de estresse ou viu alguém nessa situação? E de repente pega uma gripe ou a imunidade cai após esse evento? Nosso corpo é uma máquina que se adapta às situações do ambiente para se manter viva. Ele responde às condições da mente, até porque são a mesma coisa. Lembre-se que dividimos mente e corpo apenas para estudo, mas é tudo uma coisa só. Você já deve ter passado por situações como estresse elevado. Aí logo aparece uma dor de cabeça, dor muscular, uma dor de estômago. Esses sintomas são conhecidos como doenças psicossomáticas. Sabe aquela doença que ninguém acha uma causa e que te persegue por anos? Já ouviu falar em doenças psicossomáticas, doenças físicas geradas por fatores mentais? É isso mesmo, uma somatização de cargas emocionais que se manifestam através do seu corpo e, o que é mais louco, surge para te proteger. Se os sintomas físicos gerados persistem por muito tempo, começam a causar mudanças orgânicas, como gastrite, alergias, hemorroida, obesidade, câncer, fibromialgia, dentre outras. Sim, podem existir também agentes externos, mas fatores internos são igualmente importantes para o aparecimento e manutenção desses sintomas. O ser humano só está onde está por ter se adaptado às necessidades do tempo. Nosso corpo segue a lógica do adaptar-se para sobreviver. O corpo se adapta à demanda emocional, ou seja, ele se transforma para atender àquilo que precisa internamente. Para que você entenda esse processo, precisa começar a ver a doença como uma adaptação física a uma necessidade emocional. Não somos como os outros animais, que após um evento estressor voltam a agir normalmente na natureza. Nossas emoções interferem diretamente nesse processo de autocura. Regra número 7. Ao lidar com a mente subconsciente e suas funções, o maior esforço consciente trará a menor resposta do subconsciente.
Você certamente já experimentou o efeito dessa regra em alguns momentos de sua vida. Quando tenta lembrar onde guardou as chaves do carro, ou então quando tenta lembrar o nome de algum conhecido, mas o nome simplesmente some e quanto mais você tenta lembrar, mais difícil fica. Já aconteceu isso com você? A mente subconsciente tem vontades próprias, muitas vezes diferentes da consciente, e não adianta lutar contra, pois ela sempre vence. Será que a força de vontade realmente existe? Segundo Gerald Kane, não. Se você já teve insônia, pode compreender esse efeito contrário. Quanto mais você tenta dormir, mais desperto você fica. Ao lidar com a mente inconsciente, a regra é: vá com calma. Ter fé em aumentar o poder sobre sua mente inconsciente é diferente de forçar para acontecer. Para conseguir resultados diferentes do que vem tendo hoje, é preciso compreender e resolver o padrão interno que está gerando aquela resposta. Sobre esquecer o nome, o que resolve geralmente é apenas deixar para lá, que logo a resposta aparece. Mas em casos mais complexos, é preciso um entendimento e reestruturação da cadeia de aprendizado subconsciente. Ou seja, quando você está sofrendo com uma depressão, não adianta simplesmente tentar deixar para lá, muito menos ficar repetindo para si mesmo que está tudo bem, que você é feliz e capaz de lidar com seus problemas. Seu subconsciente não está nem aí para o que racionalmente faria mais sentido e vai continuar repetindo o padrão interno, regra número 4. Você viveu diversas experiências e depois de algumas delas, sua mente aprendeu algo importante que foi automatizado para sua proteção. Você não vai conseguir chegar e simplesmente com força de vontade mudar tudo do nada. Para resolver problemas com raízes subconscientes, é necessário realizar uma ação subconsciente, seja lá qual for a via de acesso. Entender e trabalhar com o que aconteceu com você que está gerando esse problema no presente. Você também já se viu tentando mudar algo sem sucesso na sua vida? Entender como nossa mente funciona ajuda a nos mostrar que algumas das tentativas que realizamos para mudar e atingir a felicidade e o sucesso são ineficazes. Precisamos fazer coisas diferentes, buscar conhecimento e, se for preciso, passar por processos profissionais que nos darão uma chance real de resolver o problema lá na sua fonte. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, inscreva-se se você não for inscrito. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.